aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, pra te cantar mais uma vez. Quando as grandes ondas de angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Na alegria ou na tristeza, tu vai estar aqui. Na escassez ou na fartura, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar. Eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. Quando as grandes ondas de angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de
grandes ondas que querem quebrar na minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Quando as grandes ondas de angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor, pra me livrar de uma sessão de grandes ondas que querem quebrar a minha cabeça. É por isso que eu vou ficar no teu esconderijo. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Na alegria ou na tristeza, tu vai estar aqui. Na escassez ou na fartura, tu vai estar aqui. Eu sei, só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Só quero ver o sol nascer de novo, a te cantar mais uma vez. Não é Muito boa noite para todo mundo que está conectado com a gente em mais uma live do Sal. A gente pede perdão aí porque nós anunciamos um horário um pouco mais tarde. Na verdade era para ser às 19h. Então a gente foi fazer um meio termo aí, começamos às 19h30. Sinta-se em casa, que bom que a gente consegue se manter conectado. Louvado seja Deus pela tecnologia. Em outros tempos a gente só iria ter que ficar aí distantes mesmo daquilo que a gente comumente fazia na nossa segunda-feira, né? Mas que bom que a gente está aqui, espero que você esteja bem. E ainda estamos vivendo um tempo de tantos colapsos, né? De tantas dificuldades, e a nossa oração é para que onde você esteja, você continue sendo sal, continue sendo luz, continue sendo referência. E a gente quer ter mais um tempo aqui conectado e mais um tempo para aprender
sobre quem Deus é na nossa história. E a gente vai continuar falando aí sobre oração nesse mês inteiro aí de março, falando sobre esse tema e também convidando você para as nossas lives, um novo conteúdo que a gente está lançando às sextas. Na sexta-feira passada nós tivemos uma live com o tema improváveis, né? Então a gente está fazendo às sextas. Nesse mês de março a gente também vai ter um encontro às sextas a partir das 19 horas, então chega junto, 19 ou 20 horas, desculpa. Então chega junto aí também do Instagram do Movimento Atos, que é onde a gente vai estar fazendo a live da sexta-feira que vem. A gente vai estar anunciando, fica atento aí. E que bom que você está aqui conectado para a gente louvar o nosso Papai do Céu junto, né? Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Você é o Senhor de tudo que sou. Faça dessa música a sua oração. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Se você puder, vamos cantar junto aí onde você estiver. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o quê? Com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada.
coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Aonde quer que estejamos, teu Espírito Santo nos move, mudando as coisas de lugar, mudando as coisas de lugar. Obrigado, bom Pai, eterno Deus, Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te anunciar. Mesmo sem merecer tamanho amor, Senhor, anunciamos o teu perdão que se achegou até muitos. Compartilhamos aquilo que recebemos de graça, Senhor, e que nesse momento cada um, Pai, que está conectado aí em diferentes lugares, de diferentes formas, possam ser relembrados ou talvez até surpreendidos ao ouvir pela primeira vez que o Senhor é o Senhor de perdão. É um Senhor que consegue tratar e cuidar de tudo aquilo que nos culpa, de tudo aquilo que nos envergonha, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos leva ao medo. O Senhor sabe tratar, cuidar e nos libertar para vivermos livres, Senhor, para que o teu amor seja real, para que o teu amor seja profundo em nossas vidas. Oramos a ti, Senhor, na certeza de que isso não é loucura, Senhor, de que falar contigo não é uma coisa de outro mundo, mas que é normal, Senhor, sermos invadidos, termos a presença do céu aqui nessa terra, termos a presença do céu no nosso coração, temos a presença da eternidade, Senhor, nas nossas ações. E nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua presença, Senhor. Abençoa a palavra que vai ser ministrada e falada aqui em nome de Jesus. É isso, galera do Sal. Mais uma vez, boa noite para quem chegou agora, para quem já chegou aí também, muito boa noite. Louvado seja Deus pela oportunidade de nos mantermos aí conectados, né? A gente está aí num mês especial falando sobre oração e hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Reforço aqui dizendo para você que nas sextas a gente tem um novo conteúdo aí. A gente está com uma série chamada Improváveis e a sexta-feira passada nós começamos. Nessa sexta-feira, segue lá o @movimento.atos, que é a galera da juventude da IBC que está fazendo também esse movimento aí. Juntos a gente está tentando aí ter mais um conteúdo às sextas de qualidade. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais, nas informações, que com certeza você não está sozinho. Cara, talvez você está passando por uma situação adversa, manda um direct pra gente, manda o seu pedido de oração, fala conosco que tem outras N iniciativas que você pode estar aí chegando junto e que nessa pandemia, nesse momento aí de isolamento, né, para quem é da nossa cidade, para quem mora em Fortaleza, que está vivendo esse tempo de lockdown,
e você não está só, por mais que você esteja talvez geograficamente, fisicamente isolado, a gente tem outras oportunidades de nos mantermos conectados e você é convidado. Não precisa pagar, não precisa fazer promessa, não precisa fazer alguma coisa especial, é só chegar junto, mas não fique só. Em tempos difíceis como esse, o isolamento também é um aliado para que momentos e movimentos mais depressivos nos peguem de surpresa e muitas vezes fica difícil de sair sozinho, mas ao comunicar aqui tudo isso, que a gente quer realmente reforçar para você é que você não está só. Conte conosco, passa uma mensagem, tem muita coisa rolando. A partir do Sal a gente também constrói outras pontes e outros relacionamentos, então você é muito bem-vindo para estar aí se conectando de outras formas. E a gente vai ter um momento agora muito especial de palavra com o brother que está estreando hoje aqui, como alguém que vai estar comunicando algo muito especial. Nosso colega, nosso amigo Abel, vai estar trazendo uma palavra hoje. Chega junto aí, Abel. E é com tu. Continua conectado com a gente aí. Vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é Boa noite pessoal. Primeiro dizer que é um privilégio estar aqui essa noite compartilhando esse momento com vocês aqui no Sal. Eu que já tenho contato com o Sal aí de algum tempo, né? Já conheço os meninos mesmo antes de estar aqui com eles na IBC, compartilhando da mesma comunidade. A gente já se conhecia, já trocava algumas ideias, então é um privilégio, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite. Queria me apresentar, talvez a maioria de vocês não me conheça. Sou o Abel, tá? Sou um membro aqui da IBC, sou um discípulo de Jesus aí, um cara que tem com várias lutas, várias falhas, tentado me parecer mais com Cristo, tocar mais vidas, me parecendo mais com Ele, e essa caminhada que eu tenho tido, essa jornada que eu tenho tentado fazer, um dia de cada vez, sendo livrado aí do perigo, das minhas vontades e dos meus desejos pelo próprio Espírito Santo, e queria conversar um pouquinho com vocês essa noite. Sou esposo da Aline, pai da Maria Clara e do Pedro Lucas, duas crianças lindas e uma mulher maravilhosa também que Deus colocou na minha vida para cuidar de nós, e também essa jornada da família tem sido super importante aí nesse caminhar com Cristo. A gente vai falar um pouco sobre oração. Rafios que me desafiou a falar um pouquinho sobre oração, né? É um tema que eu diria que na vida de qualquer pessoa é um tema essencial, crucial. Essa mão de conversa aí com o Criador, ela se torna básica e essencial para cada um de nós, mas é um tema que por vezes deixa a gente meio que desconfortável, é um tema que por vezes deixa a gente assim, meio malucos mesmo, sabe? De achar que a gente não está orando o suficiente, de achar que a gente não está orando da maneira certa, de achar que a gente não está fazendo da forma que deveria fazer, e a gente acaba se pegando também com alguns padrões que algumas pessoas, igrejas e determinados grupos acabam criando e trazendo isso como sendo o padrão correto para se falar com Deus. Então eu queria convidar vocês para a gente refletir um pouquinho hoje sobre esse tema. E eu dei um título para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, que é a minha oração, o meu tempo e o meu próximo. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa oração, que ela é feita por mim, num determinado momento, num determinado lugar da minha vida, em determinada situação, mas que ela não se restringe ao meu quarto, ela não se restringe à minha comunidade, ela toca a vida do próximo de alguma forma. Então, para isso,
Queria convidar a gente para começar orando, né? Você que está aí acompanhando a gente, que você possa, da sua maneira, aí, falar com Deus agora, pedir a Ele um direcionamento e que a gente possa ter um bate-papo bacana, interessante, que possa ligar alguns sinais aí para que você possa mudar um pouco a forma que você tem vivido a oração na sua vida. Deus, quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa noite maravilhosa, te agradecer por essa chuva que tem caído aqui na nossa terra, que o Senhor possa continuar derramando a tua água, derramando as tuas bênçãos, que o Senhor possa continuar transformando os nossos corações, que o Senhor possa continuar mudando as coisas de lugar aqui dentro de nós, que a gente possa continuar conectado contigo, Senhor, de alguma forma, seja através da oração, da leitura da palavra, de relacionamento, seja através de um louvor, seja através de como for, Senhor, da maneira que o Senhor se dispuser para falar com a gente, que o Senhor continue falando e que o Senhor possa nos levar a um bate-papo agora sobre esse tema que, assim como já foi falado uma vez por um cristão, ele é tão importante para nós como a asa de um pássaro, Deus. Que esse tema da oração possa nos sustentar, que ele possa ser uma realidade nas nossas vidas e que não seja uma realidade teológica, simplesmente uma realidade teórica. Que a nossa oração ela possa virar prática, que a nossa oração possa se manifestar através das nossas vidas a ponto de alcançar outras vidas. E que um dos principais atores dessa oração, um dos principais seres a serem tocados por essa oração seja eu mesmo, Deus, para que a minha vida possa ser incomodada, influenciada, exatamente para olhar para os outros, tocar os outros e assim transformar a vida dos outros através do teu nome. No nome de Jesus que eu te oro, agradecido por tudo, amém. Então eu queria começar falando primeiro o que não é oração, né? Ou que talvez não deveria ser oração. Nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada em igrejas, em grupos, em mesas de discussão, uma coisa que eu costumo perceber muito é que a gente se preocupa em fazer da nossa oração discursos teológicos, né? A gente se preocupa em fazer da nossa oração uma competição de palavras bonitas, a gente quer fazer desse momento que a gente tem para orar em grupo, principalmente quando a gente está em grupo, a gente quer fazer um discurso que vá chamar a atenção das pessoas. A gente direciona a nossa oração para aquelas pessoas que estão no círculo com a gente gente direciona a atenção para o nosso pastor, para o nosso líder de GR, para o nosso líder de grupo. A gente direciona a nossa oração para aquelas pessoas que estão ali como nosso público e a gente acaba tornando a oração esse discurso muito mais teórico, teológico, muito mais a ponto de conquistar ouvidos humanos. Então, eu acho que a primeira coisa que uma oração não deveria ser é esse discurso teórico, esse discurso que quer alcançar e conquistar os ouvidos humanos, né? A outra coisa que para mim a oração não é uma conversa formal, né? Eu acredito que a oração ela é muito mais um bate-papo informal, eu diria, né? E aí, perdão se alguém se sentir incomodado com isso, mas no sentido de que a oração e aí entrando nos pontos do que eu entendo que é um momento de vulnerabilidade total. É um momento onde eu tô quase que despido diante do meu Criador. E um ponto super importante que às vezes eu particularmente tendo a esquecer é que Deus sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes eu já me peguei orando e tentando encontrar a palavra certa para falar aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade, o ponto do meu relacionamento com aquela pessoa que não está indo bem. E eu fico procurando uma palavra que vá soar bem no ouvido de Deus. E aí eu tenho que parar para lembrar que Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o meu e o seu coração, Deus sabe o que a gente quer falar antes de a gente falar. Então, para mim, a oração não precisa ser essa conversa formal, onde eu vou usar uma linguagem gospel aí, palavras bonitas, palavras que eu escuto outras pessoas de outras igrejas falarem. Ela tem que ser um momento de vulnerabilidade, cara. Tem que ser um momento onde eu vou falar para Deus dos meus anseios mais profundos, dos anseios que talvez eu não tenha
liberdade ainda, que eu não tenha ainda criado a coragem de falar para uma pessoa, mas essa liberdade, essa coragem eu preciso ter de falar para Deus. Então, ela soa para mim muito mais como esse bate-papo, como esse local de desabafo mesmo, de encontro com o nosso Deus, de encontro com uma pessoa que está disposta a me ouvir, que me conhece e que sabe, acima de tudo, o que está lá no fundo do meu coração. E para falar sobre a minha oração, o meu tempo e o meu Deus, eu queria ler uma passagem com vocês. Eu até usei essa passagem na nossa live de oração na sexta-feira aqui na igreja. É uma oração que ela está meio escondida na palavra de Deus ali, a gente passa por ela às vezes despercebido. Ela está no livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 4, nos versos 9 e 10. Eu vou ler com vocês, depois a gente bate um papo sobre essa oração, essa pessoa e o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida aí na sua casa. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10 fala o seguinte: Havia um homem chamado Jabés, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés porque disse: Eu dei à luz com muita dor. Jabés orou a Deus de Israel a seguinte oração: como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo o mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Então, essa oração está ali no livro de Crônicas, no meio das gerações, vem lá aquela parte da Bíblia que normalmente a gente não gosta muito de ler, que fulano gerou cicrano, que cicrano gerou beltrano, e no meio de algumas dessas gerações, a palavra traz essa oração de Jabés. É verdade que a gente não sabe muita coisa sobre quem foi Jabés. A gente sabe que ele foi da tribo de Judá, né, para aqueles que gostam da história aí, a gente sabe que ele é um descendente da tribo de Judá, mas as informações que traz sobre Jabés aqui nesse texto primeiro, ele foi gerado com muita dor e isso deu o nome dele. Naquela época, os nomes representavam alguma característica muito forte na pessoa. Então, Jabés ele leva um nome que diz que ele deu muita dor à mãe dele na hora do parto. A segunda coisa que a gente sabe é que Jabés foi mais influente que seus irmãos. Então, naquela época, né, na época em que o povo estava muito mais ligado a essa questão da religiosidade, do cumprimento das leis, de talvez um checklist muito mais aprimorado do que o que a gente tem nas nossas igrejas hoje. Se isso é positivo ou não, aí a gente poderia conversar no outro momento, mas um checklist muito mais aprimorado do que você tinha que fazer, ou do que você não tinha que fazer, ou do que você não podia fazer. Então Jabés ele foi o mais influente dos seus irmãos. Então a leitura que eu posso fazer disso é que assim, Jabés ele era um cara que cumpria a lei, Jabés era um cara que tinha uma família abençoada para os padrões da época, então ele tinha muitos filhos, ele tinha muitas posses. Então essa é outra coisa que a gente pode saber de Jabés. E a última coisa que eu faço a leitura de Jabés é que essa oração me mostra que ele era um homem de oração. Ele era um homem que se colocava diante de Deus de uma maneira, como a gente conversou há pouco, vulnerável, de uma maneira sem muita cerimônia. E isso fazia dele uma pessoa que tinha um olhar diferente de Deus. Até um ponto já adiantando, a passagem termina dizendo que Deus atendeu o seu pedido, né? Os seus talvez 4 pedidos ali que ele traz na oração. Tá bom, Abel, e o que isso tem a ver com o tema que você trouxe? O que isso tem a ver com a gente aqui do Sal? O que isso tem a ver com esse tema de oração na minha vida? Primeiro, a gente tem que parar para ler 4 coisas principais que Jabés pediu na sua oração. Primeiro, ele pediu que Deus o abençoasse. Então Jabés estava reconhecendo a figura do Criador. Jabés estava reconhecendo que, independente do nicho social, independente do país, da localização geográfica, independente de a que tribo eu participo, eu conheço, existe um Criador. E Jabés direciona a esse Criador a ação de abençoar a vida dele. Então esse é um primeiro ponto que para mim é crucial. Jabés se relacionava com aquele a quem ele reconhecia como Criador. O segundo ponto que Jabés pede em sua oração, ele fala assim: eu queria que o Senhor expandisse os meus territórios. É lógico, naquela época, se a gente for olhar também, ele está falando talvez de expansão de territórios mesmo, de alcançar
outros pedaços de terra. A gente está ali no momento da divisão da terra mesmo. Mas eu queria trazer para o nosso contexto de outra forma, que é a forma que eu falei até na sexta-feira também. Eu queria trazer esse contexto do expande o meu território exatamente para o momento que a minha vida toca a vida de alguém. O momento em que a mesa da minha casa ela é expandida. Então, os 4 lugares que são normalmente usados ali, o meu, da Aline, da Maria e do PP, esses lugares são expandidos, a gente coloca mais 1, 2, 3, 4 cadeiras e o meu território se expande para que outras pessoas entrem no meu contexto, reconheçam o que Deus fez na minha vida e glorifiquem a Ele por isso também. E que essas pessoas possam, além de reconhecer e glorificar pelo que Deus fez na minha vida, que elas possam começar a ter essa liberdade que Jabés tinha, essa liberdade que o Rafios que tem, a liberdade que o João, a Maria que você conhecem tem de conversar abertamente com Deus, de falar: Deus, me abençoa, Deus, expande o meu território, Deus, sê comigo. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que Jabés fala assim: sê comigo em tudo que eu fizer, sê comigo em tudo que eu fizer, sê comigo em tudo que eu fizer. Tudo é tudo. Ele não dá, a palavra não dá abertura para ser comigo só na hora que eu estou orando, ser comigo só na hora que eu estou no sal, só na hora que eu estou na igreja, só na hora que eu estou no GR, só na hora que eu estou na escola dominical, só na hora que eu estou... Não, ele fala, ser comigo em tudo o que eu fizer. Então Deus está falando aqui no momento que a gente está em casa com a família, no trabalho. E aí eu esqueci da minha apresentação, o Rafael que talvez vá até me bater aqui, eu esqueci de dizer que eu sou um aprendiz de surfista também, né? Tô me aventurando ali, principalmente nas ondas ali do Titanzinho e do Vizinho, levando alguns litros de água na cabeça de vez em quando, me sentindo desesperado algumas vezes, mas eu tenho me aventurado aí depois de uma certa idade a aprender a surfar. E Deus está falando sobre isso, sobre ser comigo na hora que eu estou lá aprendendo a surfar. E não é ser comigo para me proteger da vaca que eu vou levar, não é ser comigo para me proteger do corte que eu já levei aqui no supercílio. Não é isso. Deus está falando comigo para eu chegar naquele lugar sorrindo, para eu falar para aquelas pessoas que eu sirvo ao Criador das ondas, do sol, do vento. E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de você chegar lá simplesmente falando, né, isso, pregando, evangelizando, como a gente costuma falar na linguagem gospel aí. Eu estou falando para você chegar lá e fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Eu estou falando você chegar lá, assim como eu cheguei no Titanzinho ali, e me senti super bem acolhido, mas me senti muito incomodado, sabe? Porque sair da minha casa, onde eu tenho um conforto até razoável, onde eu tenho um ambiente onde eu consigo viver relativamente bem e encontrar pessoas vivendo em algumas situações que a gente vê ali, isso tem que me incomodar. Isso tem que me levar ao quarto de oração, de alguma forma, não só para Deus transformar a vida daquelas pessoas, mas para Deus transformar a minha vida, para Deus transformar o meu coração, para Deus me dizer assim, o que eu posso fazer, Deus, para transformar a vida do João, para transformar a vida do Tiago, do Pedro, da Maria, da Rafaela, da Suzane, da Denise. O que eu posso fazer para transformar a vida dessa galera? E isso precisa ser real nas nossas vidas. A oração, eu particularmente acredito muito que a oração, já falei isso algumas vezes aqui, a oração, quando ela entra para um campo da teoria, ela tende a nos levar para uma religiosidade que é quase, que chega a ser quase vergonhosa, assim, quando eu não oro primeiramente para Deus me mover de onde eu tô, quando eu não oro primeiramente para Deus, como a gente cantou aqui, mudar as coisas de lugar mesmo, sabe? E tirar o que é velho, colocar o que é novo e me influenciar. E o último ponto é que Jabés pede para Deus livrar ele de todo mal, né? Então, talvez não teria tempos melhores, ou talvez já houveram tempos muito melhores de a gente falar de Deus nos livra do mal, né? Talvez talvez não, quase que certeza, assim como eu, você conhece alguém que foi acometido por essa doença, alguém que já perdeu alguém por essa doença, e essa oração de Jabés, Deus me livra do mal, faz muito sentido nas nossas vidas hoje em dia, né? A gente tá em casa,
ou vai fazer compra, ou vai trabalhar, aqueles que estão indo trabalhar, ou vai surfar, ou vai pegar uma onda, ou vai andar um pouco de skate, ou vai fazer o correr, você acaba se expondo e você tem que estar o tempo todo, Deus, me livra do mal, me livra desse mal, me abençoa, faz com que de alguma forma o Senhor possa me desviar do caminho mal durante esses dias. E eu estou dando um exemplo da pandemia, porque talvez seja o exemplo mais prático para a gente dar nos dias de hoje. Mas quando eu estou falando de mal, eu estou falando do mal que às vezes só você conhece. Eu estou falando do mal, aquele mal que é colocado na sua vida quando você está sozinho, sabe? Quase como diz a música do Capital Inicial, assim. O que você faz quando ninguém te vê fazendo aí? É esse mal que às vezes você precisa pedir para Deus te livrar. É esse mal que você precisa pedir, talvez muito mais do que o vírus, você precisa pedir para Deus trocar de lugar na sua vida, colocar de lado. Tá bom, Abel. Você falou de tempo, falou de oração, falou da oração desse cara aí que chama Jabez. Você falou das 4 coisas que ele pediu, mas o que isso tem mais a ver com a minha vida? Primeiro, eu queria destacar 2 principais pontos dessa oração, que é o que eu falei do tempo. Eu estava conversando com a minha esposa há uma semana atrás, quando a gente estava se preparando para a live de oração, e eu estou trabalhando, eu voltei para o home office agora, né? Tem 3 semanas que a gente voltou para o home office. A primeira semana os meninos estavam com suspeita de Covid, e as outras 2 a empresa colocou mesmo pela situação. Mas eu fiquei de março até agosto do ano passado de home office, e eu me enganei por algum tempo falando que eu tinha mais tempo com a minha família. Às vezes, quando a pessoa perguntava assim, Abel, o que tem de positivo na pandemia? Eu falava, eu estou ficando mais tempo com a minha família. E aí, quando a gente estava conversando nesses últimos dias sobre tempo, né, oração e tempo e relacionamento, aí eu estou falando eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, eu me deparei com uma situação que me fez sentir envergonhado mesmo, no sentido de que eu não estava praticando na minha vida o que Jabé estava pedindo para Deus fazer com ele, que é ser comigo o tempo todo. Por que, Abel, você está falando isso? Porque eu estou mais em casa, é verdade, mas talvez eu matei alguns lugares da minha casa. Que sentido? Tem lugares da minha casa que eu acho que se meus filhos me verem lá, se eles me verem sentado naquela cadeira onde eu trabalho, naquele lugar específico, eles já pensam assim, meu pai vai entrar agora num ambiente onde ele vira outra pessoa, onde eles não vão saber a palavra teletransportado, mas eles vão pensar assim, ele senta ali, parece que ele não está mais aqui, e sabe toda aquela oração que ele faz, falando que a gente é importante, falando que a gente que a gente tem a atenção dele, na hora que ele senta nesse ambiente, isso vira mentira, vira balela, vira conversa fiada. O que eu senti no coração de que meus filhos estavam pensando sobre mim era isso. Então, tempo é uma coisa que talvez tenha muito a ver com prioridades, né? Talvez tenha muito a ver com as escolhas que a gente faz mesmo. E nesse tempo de home office, talvez eu trabalhei muito mais do que quando eu não estava de home office. Talvez eu dei muito menos atenção para os meus filhos de quando eu não estava de home office. Talvez eu li muito menos a palavra de Deus de quando eu estava com home office. Talvez eu conversei muito menos com a minha esposa do que quando eu não estava de home office. E isso tem a ver com oração, porque eu não sei você, mas eu diariamente me pego colocando milhares de desculpas para não falar com Deus, e talvez a principal delas é tempo. Eu preciso trabalhar, quando eu trabalho eu preciso tirar os 10 minutos de qualidade com meus filhos, que talvez seja outra enganação que eu tenha vivido, né? Colocar pouco tempo à disposição dos meus filhos e dizer que eu estou usando o tempo de qualidade. Então, isso entra na minha vida através da oração, porque eu sempre estou deixando o resto, né? Eu sempre oro muito rápido de manhã, eu sempre oro muito rápido à noite, eu sempre oro quando são os horários de oração que a gente coloca na nossa cabeça ali, que tem que orar quando acorda, quando dorme, quando vai almoçar, e eu não estou me colocando diante de Deus naquela maneira que a gente conversou no começo.
de maneira vulnerável, de maneira específica, de maneira a falar das minhas dores, das minhas lutas, dos meus medos em meio a essa loucura que a gente está vivendo. Talvez essa seja uma realidade sua também. Talvez você tenha que parar e refletir, assim como Jabez fez, que a gente precisa dar glória a Deus diante de tudo, diante de todas as situações. Então, por isso que a minha oração, o meu tempo, eles precisam estar conectados, eles precisam estar ligados, eles precisam, eu preciso colocar isso como uma prioridade real na minha vida, né? Eu preciso colocar isso como talvez como os gurus aí do mundo corporativo, se eles pudessem falar aqui no meu lugar, eles iam falar que você precisa criar o hábito de orar. Mas se bem que o Tozer, que é um autor que eu admiro muito do mundo cristão, se a gente também puder usar o adjetivo cristão, para não ficar usando esses dois extremos, mas o Tozer, que é um autor espetacular, ele fala que para orar a gente precisa orar, orar, orar e orar, para daí começar a orar direito. E quando o Tozer está falando isso, ele não está falando que você precisa aprender a orar com gospelês aí, né? Como a gente fala do cearense, você não precisa estar orando com palavras bonitas. Tozer está falando que a gente precisa orar, orar e orar para que a gente possa se colocar diante de Deus de uma maneira crua, de uma maneira nua. Porque provavelmente, meus irmãos, você e eu, a nossa tendência é realmente a disfarçar, é a tentar colocar, minimizar os problemas, é a tentar dizer que aquele, sabe Deus, aquele problema ali que eu tenho na frente do meu computador, ele está resolvido, deixa para lá, não vamos falar sobre isso hoje não. O outro ponto que eu queria falar, na verdade eu queria fazer uma pergunta para você aí, você não precisa responder em voz alta onde você está, mas qual que é a tua desculpa, né, diante de Deus em relação à tua oração? Qual que é a tua desculpa para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos em relação ao tempo? É o trabalho, é a igreja, são as programações da igreja, é o meu esporte, é a minha série favorita, é o meu filme. Então, qual que é a tua desculpa? Coloque isso diante de Deus também, pede a Deus para te... não estou dizendo para você pedir para Deus tirar a sua série favorita, não estou dizendo para Deus tirar o seu trabalho, para Deus tirar o seu hábito esportivo. Estou falando para você pedir a Deus para você encontrar uma forma de conciliar e equilibrar essas coisas na sua vida. Eu acho que isso pode fazer muita diferença. O outro ponto não se preocupe com a sua incapacidade, tá? De orar. Não se preocupe em fazer as orações mais bonitas. Se preocupe em ser você mesmo diante de Deus. E eu acredito que assim como ele atendeu os pedidos do coração de Jabez, ele pode te ouvir e pode te alcançar de uma forma singular aí, e te mostrar caminhos completamente diferentes do que os que você está enxergando agora. Como é que isso me afeta, né? Do meu relacionamento com Deus? Isso me afeta... O tempo me afeta porque eu não priorizo, porque eu não converso com Deus. Eu particularmente... sei lá, na semana passada, quantos dias eu não fiz uma oração? Quantos dias eu passei sem tirar esse tempo? De novo, eu particularmente acredito que a oração é uma das asas aí desse pássaro que a gente é diante de Deus, se a gente também puder falar assim. E como é que isso me afeta diante do próximo, né? Tempo, oração e o próximo. De novo, se... no meio de tanta loucura que a gente tem vivido, no meio de tanto medo, no meio de tanta ansiedade, no meio de tanta dúvida, no meio de tanta tristeza, se a gente não colocar as nossas vidas diante de Deus, a gente não tem coragem de fazer ações para alcançar o próximo, né? Para alcançar aquele cara que está brigando lá no meio da rua, que bateu o carro e começou a brigar, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o sal. A gente não tem coragem de entrar no carro, colocar algumas coisas, ir lá no Titanzinho e doar para aquela galera que está sentindo muito, muito esse baque da questão econômica que a gente está vivendo. A gente não tem coragem de sair das nossas casas e ir para a casa daquela amiga, daquele amigo, daquele irmão, da namorada, do pai, da tia, que está passando por uma dificuldade relacionada à saúde. Então... quando eu não tenho esse tempo de oração, quando eu não tenho esse tempo de perguntar a Deus como é que eu posso praticamente fazer a diferença na vida do Hélio, fazer a diferença na vida do Rafilski, do pastor Armando, do João, da Maria,
como é que eu posso fazer isso se eu não coloco esse desejo, essa vontade do meu coração diante do nosso Criador? Dificilmente o meu comodismo, o meu sofá, a minha água de coco e a minha série favorita vão deixar eu ir em direção a alguém. Dificilmente a gente vai conseguir viver o que Jesus ensinou a gente a viver. O que Jesus tem a ver com isso? Lembra o que Jesus falou na oração do Pai Nosso lá? O Pai é nosso, o pão é nosso, as ofensas são nossas, as dores são nossas, a pandemia é nossa, não é de quem está com a pandemia, não é do cara que está com o poder de dizer se vai comprar ou não a vacina. O que eu e você temos feito? É lógico que a gente tem que se posicionar sobre tudo isso. Eu não estou falando para você se abster, pelo contrário. Estou falando que a gente tem que ter posição, estou falando que a gente tem que argumentar, tem que colocar o que a gente acredita e principalmente como a gente acredita que o cristianismo lê e enxerga essas coisas. A gente precisa se posicionar, mas o que eu estou falando é no sentido de que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair da sua cadeira, sai desse sofá, sai dessa cama, sai de diante desse computador, desse celular, se coloca à disposição de alguém. Se coloca à disposição de alguém, como o Rafilski falou agora há pouco, a gente sabe que a gente está vivendo um momento onde nem todo mundo está confortável para sair, a gente nem pode sair, mas pra quantas pessoas você já ligou nessa pandemia que você há tanto tempo não fala e perguntou se está tudo bem? E perguntou se ela está precisando de, talvez, uma oração, talvez uma doação, talvez 10 minutos de conversa ela está precisando, como um pouquinho de tempo atrás um amigo me ligou e, cara, eu preciso conversar 10 minutos, vamos sair para correr ali, caminhar e a gente conversa. Então, não estou falando que eu estou fazendo isso o tempo todo, essa reflexão ela tem que primeiro me incomodar, ela está me incomodando. Eu estou falando que a gente precisa fazer isso. Eu preciso entender que, assim como Jabés, os meus territórios precisam ser expandidos. Eu preciso mandar uma mensagem para o Rafilski de vez em quando. Eu preciso mandar uma mensagem para a Maria de vez em quando. Cara, o que eu posso orar por você? E aí quando o Rafilski me responder, ô Abel, ora pela minha prancha que quebrou aí. Ora pelo meu dread que está meio bagunçado. Mas se bem que está sempre bagunçado, né? Mas ora por isso, ora por aquilo. Tá, Rafilski, e o que é que eu posso fazer além de orar, cara? Como é que eu posso tocar a tua vida? E o que é que eu posso levar para a tua mesa? O que é que eu posso levar para a tua realidade? Então, essa reflexão, ela tem a ver com o meu tempo, porque eu preciso... Oração é uma coisa que não se faz de qualquer forma, e quando eu falo de qualquer forma, de novo, me entendam. Não tem a ver com formalidade, não tem a ver com legalismo, não tem a ver com pré-requisitos. Eu tenho que orar assim, de olho fechado, deitado, sentado. Não tem a ver com isso. Talvez tenha muito menos a ver com isso do que estar disposto a conversar de porta aberta ali com Deus. E aí Jesus, quando ele dá esse exemplo da oração do Pai Nosso, eu não posso deixar de lembrar de uma palavra que para a gente aqui na IBC faz muito sentido, e para mim, na minha vida, transformou o meu relacionamento com Cristo, que é relacionamento com o próximo. Não tem como eu falar de oração sem falar com o próximo. E às vezes o próximo está aqui do meu lado, minha esposa, que precisa que eu olhe no olho dela de vez em quando ou de vez em sempre e pergunte pelo que eu posso orar pela sua vida hoje. Às vezes o próximo é o cara que está no Iraque e a gente precisa orar pela igreja perseguida. Às vezes é o cara que está lá no Leonardo da Vinci, num leito, já foi colocado numa posição, em outra, já foi administrado o remédio A, B e C e não tem dado certo, e eu preciso orar pela vida desse cara. E Jesus me chama para me relacionar. Não existe, assim como não existe cristianismo de expressão individual, no meu ponto de vista, não existe oração de alcance individual. É lógico que a oração precisa começar comigo. É o meu coração vaidoso, é o meu coração egoísta, é o meu coração medroso que precisa ser colocado diante de Deus em primeiro lugar, mas ela precisa encontrar a mesa, a casa do Rafilski, a mesa, a casa da Esté, a mesa, a casa de várias outras pessoas. E a gente, para concluir essa minha reflexão, eu queria lembrar a gente que só tem um caminho.
só tem uma via nesse sentido da oração, no sentido de que eu preciso colocar o meu tempo e a minha disposição diante de Deus para falar com Ele. É lógico que algumas pessoas aí vão ser incomodadas para acordar no meio da madrugada para orar, o Espírito Santo vai incomodar outras para orar à tarde, outras para passar 24 horas orando, mas eu preciso de uma predisposição individual para falar com Deus, eu preciso de uma predisposição que passa muito mais pela minha falsa honra, no sentido de que às vezes a gente acredita que a nossa honra é não ter falha alguma, então passa muito por essa falsa honra de que eu não posso me apresentar com falha, eu não posso sentar para orar aqui com o Almeida e falar para ele das minhas lutas e dores. Então você precisa ter essa predisposição. E a gente cantou, o Rafis cantou uma canção aqui no começo que falava sobre, eu não lembro a letra especificamente, mas falava algo sobre, eu só quero ver o sol mais uma vez. É isso que eu quero. E aí tem outro poeta não cristão, que chama Renato Russo, aí talvez alguns de vocês conheçam também. Eu queria só citar uma frase dele aqui, de uma música que chama Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Lembra e vê que o caminho é um só. Eu particularmente tenho uma percepção que o Renato estava orando ali, talvez escondido, talvez em público, em algumas canções que ele escreveu, e essa é uma delas. Eu acho que ele fala claramente para nós ali que se eu quero ver o sol de novo amanhã, eu preciso lembrar qual é o caminho que me leva a esse sol. Eu preciso me lembrar quem é aquele que pode ouvir as minhas orações e atender, assim como fez com Jabez. Eu preciso me lembrar daquele cara que me ensinou que o pão é nosso. Daquele cara que me ensinou que se eu não tocar a vida do outro com o meu evangelho de alguma forma, a minha oração talvez seja vazia, a minha oração talvez não tenha alcançado ao coração de Deus. Então, o chamado que eu faço para a gente essa noite é um chamado de disposição, um chamado de vulnerabilidade, é um chamado de prioridade, mas acima de tudo é um chamado de uma realidade de oração prática, uma realidade de uma oração que alcança a vida do outro, uma realidade de uma oração que transforma a vida do outro. Então, queria convidar a gente para orar novamente, para que Deus possa encher o nosso coração dessa alegria de servir o outro, de falar e comunicar com Deus e de nos permitir viver essa transformação que acontece quando a gente ora. Deus, como a gente tende a querer enganar a Ti, Deus. Como a gente tende a querer colocar cortinas diante das nossas dores, diante das nossas lutas, como a gente tende a colocar, querer colocar detalhezinhos onde não existe, onde a gente tende a querer esconder detalhes onde existem. E a minha oração hoje, Senhor, é que o Senhor nos ensine a orar, Deus. Que o Senhor nos ensine a orar da maneira que o Senhor quer que a gente ore, da maneira que a gente vai alcançar o Teu... Não da maneira como nós, os religiosos de plantão, a gente tende a padronizar as orações, mas que as nossas orações possam ser orações sinceras, que as nossas orações possam ser orações vulneráveis, de peito aberto, sem medo de qualquer coisa, porque a gente está falando contigo, Pai. Um Deus de amor, um Deus que está disposto a nos ouvir e que, como eu falei aqui essa noite, guiado pelo Teu Espírito, que as nossas orações possam ser orações práticas, Deus. Que a minha oração alcance a mesa de alguém. Que a minha oração convide alguém para a minha mesa. Que a minha oração alcance o leito de alguém. Que a minha oração alcance alguém que está precisando, Senhor, do evangelho transformador, Senhor. Do evangelho que cura feridas. Do evangelho que muda o curso da vida, assim como o Senhor mudou a minha, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar essa noite. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana. E que durante esses tempos tão difíceis, o Senhor expanda os nossos territórios, Deus. É no nome de Jesus que eu te oro, agradecido por tudo. Amém, Senhor. Amém.
Obrigado, pessoal. Boa noite. Quando as grandes ondas de angústia e de aflição vierem, eu quero estar no teu esconderijo, que é o teu amor, que é o teu amor. Eu posso naquele que me dá forças pra continuar sorrindo, continuar buscando, continuar sorrindo, continuar chorando, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. Dependo daquele que de todas as coisas sabe, e elas cooperam pro meu bem. E elas cooperam pro meu bem, se eu te amar. Pois não há nada que eu possa fazer que vai diminuir minha necessidade de ti, que é eterna, imutável, como é precioso. Pois não há nada que eu possa fazer que vai diminuir minha necessidade de ti, que é eterna, imutável, como é precioso, se o precioso você. Valeu, galera. Obrigado aí por estar conectado. Lembrando que, mais uma vez, a gente ainda em submissão a tudo que tem acontecido, né? A nossa oração não é para que o lockdown passe, para que a gente sacie a nossa vontade de tirar máscara, mas a nossa oração é para que o Senhor nos dê uma salvação viva, que não é ser safo, né? Não é só ser livre aí das dificuldades que esse tempo traz, mas é uma salvação que ela é prática, que ela nos impulsiona a amar o próximo, nos impulsiona a perdoar, nos impulsiona a fazer a diferença, nos impulsiona a sermos profetas vivos da vontade do reino de Deus, e nós louvamos a Ele por causa disso. Na sexta-feira a gente tem mais um encontro. Às sextas-feiras a gente continua tendo um conteúdo especial. Se liga nas nossas redes sociais. E, de novo, não se sinta só. Manda um direct pra gente, troca uma ideia. A gente tem aí encontros como, por exemplo, no sábado com o Clubão Bíblico, uma parada muito legal para a galera jovem, para a galera que quer aprender mais. A gente tem a sala de oração na quinta-feira, que é um momento muito massa de conexão, onde ali através do Google Meet a gente se encontra para partilhar, para ter um momento de afeto ali bem especial. E fora muitas outras programações, então chega junto aí
Que Deus seja louvado e que Deus possa estar abençoando a tua semana. Que Deus te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.